O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Nosso Senhor está deixando claro para nós que o mundo o odeia. E porque o odeia, odeia também aqueles que são de Jesus. O que é mundo? Mundo aqui não é o planeta Terra, não são os continentes. Mundo é a mistura da concupiscência da carne, é a mistura da concupiscência dos olhos e da soberba da vida, mas a ação de Satanás. A ação de Satanás, mais a fraqueza humana, dá aquilo que a Bíblia chama de mundo. Então, não adianta que a desordem que está no homem, no ser humano, ela não vai dar coisa boa, ela vai dar o mundo. Tiago, capítulo 4, versículo 4, né? Amigo do mundo, inimigo de Deus. 1 João, capítulo 2, versículo 14. Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo, porque tudo aquilo que procede do mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não provém de Deus, mas do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Por que Nossa Senhora apareceu em Fátima, dia 13 de maio de 1917? Para lembrar a Igreja Católica. A Igreja Católica não é minha e nem sua, não. Ela foi fundada por Jesus. Nós somos servos, nós somos membros da igreja, a cabeça é Cristo. Nossa Senhora desceu do céu para lembrar a igreja e o mundo que não existe conciliação entre a luz e as trevas. Portugal é chamado o altar do mundo. Por quê? O altar do planeta. Aqui no sentido físico, não no sentido bíblico, porque lá o anjo do Senhor, o anjo de Portugal, o anjo da paz, trouxe a Eucaristia. Lá Nossa Senhora ensinou os pastorzinhos o que é o catolicismo. As mensagens de Fátima e todo o desdobramento da mensagem de Fátima
que não se reduz somente nas 6 aparições, mas também nas visitas que Nossa Senhora fez à irmã Lúcia durante toda a sua vida, que está nas suas santas memórias, constitui uma verdadeira hermenêutica, uma interpretação profundíssima da Sagrada Escritura, uma teologia da história, muito mais até uma filosofia, uma geopolítica dos tempos atuais. O Olavo de Carvalho, professor, filósofo, dizia que quem não compreende o fenômeno de Fátima não sabe nada do que está acontecendo com o mundo, porque é uma radiografia do mundo. No primeiro segredo, Nossa Senhora fala do inferno, clarezas que sepultaram na teologia e na pregação e nas homilias. Nossa Senhora mostra o inferno. Na segunda mensagem, na segunda parte do segredo, Nossa Senhora fala das guerras. As guerras nada mais são do que flagelo pelos pecados dos seres humanos. E no terceiro segredo de Fátima, Nossa Senhora mostra uma crise terrível que a igreja vai passar, uma crise de fé, e isso vai redundar numa grande perseguição ao Santo Padre e aos cristãos. A mensagem de Fátima, ela é atualíssima, e o Papa Bento XVI, ele dizia: engana-se, equivoca-se aqueles que acham que a mensagem de Fátima já terminou. Não, a mensagem de Fátima, ela está em pleno curso, e como Nossa Senhora falou da Rússia, como Nossa Senhora falou da Rússia. O Sagrado Coração de Jesus disse a irmã Lúcia: como o rei de França não consagrou a França ao meu coração, assim também não vão consagrar a Rússia ao coração de minha mãe. E daí será tarde demais, porque Jesus queria evitar a Revolução Francesa com a consagração. Isso não foi feito. Depois vieram as consagrações, mas as consagrações veio um tanto quanto tardia, e aqui não precisa do Padre Braulio explicar nada, a história mostra. Por quê? Porque o Papa Pio XII fez uma consagração particular, depois veio o Papa São Paulo VI, fez também uma consagração da Rússia ao coração imaculado de Maria, ali dentro do Concílio Vaticano II, João Paulo II fez 3 consagrações do mundo, incluindo a Rússia, e a gente percebeu que a Rússia ficou cada vez mais beligerante, cada vez mais cheia de ódio, espalhando os seus erros pelo mundo, erros ideológicos e erros bélicos. Aí o Papa Francisco, 25 de março do ano passado, correu e consagrou a Rússia ao coração imaculado de Maria. Então a mensagem de Fátima, ela é mais atual do que nós pensamos, porque Nossa Senhora, ela vai deixar para nós o remédio, mas como todo bom médico, primeiro faz uma bela de uma radiografia, de um diagnóstico, para depois mostrar o remédio. O século XIX para o século XX. Vamos fazer uma radiografia dos últimos 2 séculos. O Papa Leão XIII, ele teve aquela visão de Satanás chegando no sacrário e pedindo para destruir a igreja no século XX. Aí o Papa Leão XIII, atônito, corre e compõe aquela belíssima oração: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Vai o Papa Leão XIII para o céu, Deus nos dá São Pio X. São Pio X vai lutar com todas as forças contra o modernismo, e assim que ele morre em 1914, estoura a Primeira Guerra Mundial, que vai de 1914 até 1918. Quando Nossa Senhora apareceu em Fátima, estava no final da Primeira Guerra Mundial, e ela disse assim: se os homens não se converterem, se não fizerem penitência, se não rezarem o terço e reformarem as suas vidas, virá uma guerra ainda pior no reinado de Pio XI. Não existia o Papa Pio XI, Nossa Senhora já profetizou e já mostrou que seria o Papa Pio XI. E a guerra estourou. A Segunda Guerra Mundial estoura em 1939, vai até 1945.
Ali quem era Papa era o Papa Pio XII. Terminando a Segunda Guerra Mundial, que foi uma guerra horrível, ainda não veio a paz ao mundo. No ano de 1929, Nossa Senhora e o Menino Jesus aparece em Pontevedra, a irmã Lúcia em Tuí, e diz para ela que o momento chegava, estava perto o momento do Papa consagrar a Rússia ao seu coração imaculado. E o ano seria 1960. O Papa João XXIII teve o segredo em mãos, Pio XII também teve o segredo em mãos, e fizeram o que estava no alcance de cada um deles, mas a consagração naquela época não foi feita. Veio o Concílio Vaticano II, de 62 até 1965, toda essa tempestade do pós-Concílio Vaticano II. Nossa Senhora em Garabandal relembra a mensagem de Fátima, que tinha sido sepultada por um falso otimismo pós-conciliar. Nossa Senhora recorda todas as verdades de Fátima. Por isso que em Portugal, Espanha, na Europa, vê-se claramente que Garabandal é continuidade de Fátima e Medjugorje é continuidade de Fátima, porque se os homens vão negligenciando a mensagem do céu, que é para nos salvar, para nos trazer paz e salvação, Nossa Senhora vem avançando cada vez mais, bela como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército em ordem de batalha. Ninguém para a Santíssima Virgem, ninguém consegue calar o coração imaculado de Maria, porque se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão, o céu falará. E pode perceber, aonde Nossa Senhora aparece é cheio de pedras. Na Loca do Cabeço é pura pedra, Medjugorje é pura pedra, rocha, mostrando que se cala a voz dos homens, dos bispos, dos padres, dos homens de Deus, as pedras falam, porque Nossa Senhora aparece na rocha, na aridez desta terra, para mostrar que às vezes a rocha ela é mais branda e dócil do que o coração do ser humano. A Guerra Fria acontece de 1947 até 1991. Cai o Muro de Berlim em 89, a cortina de ferro, dissolve a União Soviética, aí vem todos os problemas desse século 21 que nós estamos vivendo. Guerra do Iraque, guerra do Afeganistão e a pandemia. Terminada a pandemia, o que nós vivemos hoje? O que é o conflito que nós vemos lá no leste europeu? Uma dificuldade tremenda e o mundo correndo o risco de se autodestruir. Equivoca-se, engana-se absolutamente aqueles que acham que a mensagem de Fátima já terminou. E para que nós não esfriemos na oração e na penitência, Nossa Senhora suscita também o padre Stefano Gobbi, com o movimento sacerdotal mariano, para nos ajudar. O que foi o padre Gobbi durante 40 anos, rodeando todos os países do mundo? Foi uma tentativa do céu de não sepultar a mensagem de Fátima, que é atualíssima. Por isso o livro azul, com mais de 600 mensagens de Nossa Senhora, mostrando para nós que tudo está em pleno curso, e que você precisa mudar de vida. Se nós continuarmos com essa vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu, ela vai te levar para o abismo, Precisamos ser católicos de verdade, precisamos ser instrumentos de Nossa Senhora para a restauração da pessoa humana, da família, da igreja e do mundo. Ouçamos a Virgem Maria numa mensagem do dia 13 de maio de 1987. Em que abismo caístes? Em que abismo caístes? Diz Nossa Senhora. Foi nos Estados Unidos e no Canadá,
quando o padre Gobi estava peregrinando na América do Norte. A Virgem diz assim, nesse 3 de maio: hoje recordai os 70 anos da minha primeira aparição na pobre cova da Iria, em Fátima, onde vim do céu para vos dar a minha mensagem de conversão e salvação. Desde então, o desenrolar destes anos foi uma contínua confirmação daquilo que eu vos tinha predito. A recusa de voltar a Deus, por meio da conversão, conduziu toda a humanidade pelo caminho árido e frio do ódio. Jesus está falando no Evangelho hoje de ódio, da violência, do pecado e da impureza cada vez mais vasta. As guerras sucederam-se continuamente umas às outras, e não obstante os numerosos esforços efetuados ainda, não conseguistes construir a paz. Acabei de fazer com vocês aqui uma pequena teologia da história, uma filosofia da história, porque os fatos não mentem, os fatos não mentem. Antes, hoje, mais do que nunca, o mundo é cada vez mais ameaçado pela sua própria autodestruição. E se o mundo vai mal, você deve olhar para a sua vida, viu? Olha para a sua vida, para as suas atitudes, para o teu tempo, para o teu relógio. Olha para a tua família, para os teus irmãos, para os teus primos, para os teus tios. Olha para os teus padres, para os teus bispos, para os teus médicos, para os teus advogados, teus políticos, teus clientes. Olha para as pessoas. Se o mundo vai mal, não é por causa das jacas, nem dos abacates, nem dos jacarés, nem das onças pintadas. Qual que é a parcela que nós temos de um mundo tão podre assim? Nós. Qual que é a nossa parcela? Não temos parcela nenhuma? Oxalá não tivéssemos. Oxalá fôssemos como Francisco, Jacinta e Lúcia, reparadores, orantes, almas sacrificais. Tomara Deus, oxalá, Deus queira que nós, um pequeno resto, nós sejamos florzinhas no coração imaculado de Maria, não espinhos, porque já tem muito, está cheio. E continua, a Virgem Maria não se quis responder ao meu pedido de oração, que então eu vos tinha feito, especialmente por meio da recitação frequente do Santo Terço, para obter a conversão dos pecadores, a salvação de muitas almas expostas ao grave perigo de se perderem eternamente. Assim a noite do pecado envolveu o mundo, e o mal difundiu-se por toda a parte, como um terrível câncer. Nossa Senhora está dizendo que a nossa sociedade está cancerosa, está na UTI, está na oncologia. Por isso que está difícil de viver, por isso que está quase impossível de trabalhar, de criar filho, de ser padre, de ser católico, de ser honesto, de ir e vir, está quase impossível. Por isso a consagração ao coração imaculado, por isso os refúgios, por isso a vontade de Deus. Não dá mais para dialogar com o mundo doente, um mundo maluco que nos odeia. Jesus deixou claro no Evangelho de hoje: o mundo me odeia e o mundo vos odeia. Não tem conversa, não tem conciliação com o mundo, não tem chazinho com o mundo tem rosário, tem adoração, bênção do Santíssimo, penitência, fuga mundi, distância, dar as costas. Aí se você vai no mundo, você vai para evangelizar o mundo, você vai para morrer crucificado, sim, mas para conversar não, para tomar chazinho não queira fazer isso. Não vai dar certo. As pessoas já não se confessam mais. Vive-se e morre-se habitualmente em pecado mortal. E quantas almas vão cada dia para o inferno, por não haver quem reze e se sacrifique pela sua salvação. O meu pedido de que me fosse consagrada a Rússia pelo Papa, juntamente com todos os bispos, não foi acolhido. Lembrando que a mensagem é do dia 13 de maio de 1987. O Papa Francisco fez a consagração dia 25 de março do ano passado. Mas as situações estão aí, né? As situações estão aí de mal a pior. Continuemos com Nossa Senhora.
Ela difundiu os seus erros em toda parte do mundo. Viveis numa humanidade que construiu uma nova civilização, ateia e anti-humana. Já não se ama mais, já não se respeita mais a vida e os bens do próximo. As chamas do egoísmo e do ódio queimam as sementes da bondade que ainda surgem no coração de alguns homens. Os pobres são abandonados, os pequeninos são insidiados e alimentados com o pão envenenado do escândalo. Os jovens são atraiçoados, encaminhados para precoces experiências do mal. Os lares domésticos profanados e destruídos. Como é grande a vossa desolação, meus filhos! Como são densas as trevas que vos envolvem! Em que abismo caístes? Em que abismo caístes? É Nossa Senhora que está falando, gente. É o coração imaculado de Maria que está dizendo para nós. Satanás conseguiu estender por toda parte o seu reino de trevas, de morte, e domina como seguro vencedor. Agora começais a viver aquilo que eu vos predisse em Fátima, sobre os últimos anos deste vosso século, que ainda é mantido sob o véu de um segredo. Lembrando aqui que em 87, o terceiro segredo de Fátima não tinha sido revelado ainda, foi em 2000, né? Foi em 2000. E assim mesmo, muitos estudiosos sabem que o segredo foi revelado, mas a interpretação do segredo que Nossa Senhora deu à irmã Lúcia, ninguém sabe até hoje. Estes são os meus tempos. Depois dos anos dolorosos do triunfo de Satanás, começam agora os anos do triunfo do meu coração imaculado. Nossa Senhora mostra a doença e agora ela começa a mostrar o remédio e a cura. O remédio e a cura passa por você. Olha para a pessoa que está do seu lado com muito amor e diga para ela: o remédio e a cura. Diga para ela: o remédio e a cura da igreja e do mundo passa por você, pela tua liberdade, pelo teu sim, pelo teu sacrifício, pela tua entrega. Depois dos anos dolorosos do triunfo de Satanás, começam agora os anos do triunfo do meu coração imaculado. Por isso vos convido todos a colaborar com este meu desígnio, a acolher esta minha obra de amor que eu mesmo estou realizando em toda parte do mundo por meio do meu movimento sacerdotal. Nossa Senhora disse em Medjugorje que a ponte do triunfo serão os sacerdotes. Serão os sacerdotes. Sirvo-me ainda de ti, falando ao Padre Gobi, a cada padre do mundo, principalmente os padres que são consagrados a ela, mas também a você, que é uma pequena criança que dá trabalho para Nossa Senhora, mas ela ama demais e não quer soltar, não quer largar de jeito nenhum. Sirvo-me ainda de ti, meu mais pequenino menino, se você é mulher, minha mais pequenina menina, e levo-te a toda parte, mesmo a lugares muito longínquos, para uma nova e extrema tentativa de apelos urgentes. Enfim, os grandes acontecimentos chegaram, meus filhos. Por isso, o meu Papa, falando de João Paulo II, convocou um ano mariano extraordinário. Entrai todos, então, neste refúgio do meu coração imaculado, que Deus vos preparou. Estes são os anos em que vos irei conduzir do profundo abismo de trevas e de desolação ao mais alto vértice de luz, de graça, de amor, porque por meio do triunfo do meu coração imaculado resplandecerá no mundo inteiro o reino glorioso de meu Senhor e do meu Filho Jesus Cristo. Nossa Senhora em Fátima, medo ou triunfo, pânico ou vitória? As duas coisas, as duas coisas. A Bíblia diz em Provérbios 1:6 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
E aqueles que não temem ao Senhor galgam a própria perdição. Nossa Senhora desceu do céu em Fátima para descortinar para nós os acontecimentos do século 20 e 21. Mostrar que a vitória é da igreja, a vitória da família, a vitória das crianças, a vitória dos bons sacerdotes, dos consagrados, dos homens e mulheres de bem, mas num mundo doente que está possuído pelo espírito maligno. Padre, o que fazer? Consagre-se a Nossa Senhora, reze o terço todos os dias, observe os mandamentos, seja um católico de verdade, procure estudar a fé católica, o catolicismo, o catecismo. E outra coisa importantíssima, sei que essa homilia vai ser ouvida no Brasil inteiro, até fora do Brasil. Procure pedir a Nossa Senhora que te coloque do lado bons irmãozinhos, irmãzinhas, porque nulos cristianos, um cristão sozinho é um cristão algum. Uno cristianos, nulo cristianos. Cristão sozinho não é cristão algum. Precisamos estar com pessoas que amam as mesmas coisas que nós amamos. Precisamos estar do lado de pessoas que lutam pela verdade, pelo triunfo do coração imaculado de Maria. Enquanto formos católicos e as nossas amizades, as pessoas que nos influenciam, foram infelizmente pessoas mundanas, nós estaremos patinando. Mas a hora que nós estivermos do lado de pessoas que querem as mesmas coisas que a gente, aí acontece o triunfo do coração imaculado de Maria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Com alegria cantemos o ofertório.